Gente, bom dia. Estamos na nossa última aula de estrutura da matéria, nosso último encontro sincrônico. Nesse último quadrimestre de 2021. Gente, eu escutei os projetos, respondi todos os projetos, já teve gente que me enviou a versão final já. Temos que estão muito bons, outros que não estão tanto, mas em quanto a, eu me refiro em quanto à edição. A maioria das pessoas não conseguiu regular volúmenes entre as diferentes ouvintes, ou, perdão, os diferentes falantes, né? Então, tinha uma pessoa que falava muito forte, o volume, né? E outra que se escutava muito baixinho. Aí fica ruim de colocar na web rádio. Aí, eu não sei como vocês gravaram, mas eu tinha comentado que tinha um software de graça ali, né? O Reaper, o Audacity, são software de graça que você aprende a mixar, né? Colocar uma musiquinha de fundo, regular o volume. Bom, enfim, gente, está tendo, eu fiquei sabendo que vai ter o que a professora Paula e a Romarli, que são as coordenadoras, né? Chamaram de o Festival de Estrutura da Matéria. Aí está rolando um formulário online onde o professor, nesse caso eu, tem que submeter alguns projetos que ficassem bons. Então, eu vou escolher os mesmos projetos que vão ficar na web rádio. Eu vou, obviamente que eu vou escrever para vocês primeiro perguntando, né? Vou perguntar se topa participar do festival, né? Também vou perguntar se topa participar da web rádio, né? Porque vai por aí que mesmo que o projeto estiver bom, vai por aí que a pessoa não quer, né? Se, eu não faço, não tenho nenhum termo de responsabilidade. Até que eu tenho um termo de responsabilidade, mas é para a música. Poderia até adaptar para os termos de responsabilidade no sentido de falar que ele autoriza a divulgação, né? A gente não divulga com fins lucrativos, a gente não ganha nenhum por isso, né? A gente só divulga. Gente, bom, sobre o projeto, a gente tem até dia domingo, né? Domingo para terminar, para enviar a versão final do projeto. Eu também não escutei todo o projeto, porque na verdade eu queria dar uma visão mais técnica. Agora, não na versão final, aí eu vou dar uma escutada ao projeto completo, por enquanto eu faço outras coisas, não? Eu escuto, por enquanto faço diferentes faceres, né? Eu tenho vários faceres aqui no computador. Então, agora me vou dar o trabalho de escutar todos. Tem uns que estão bem legais. Fica muito bom quando tem uma musiquinha de fundo, viu? Aqueles podcasts que não tinham uma música de fundo, se escuta meio que sem graça. Ele perde um pouquinho a graça. Mas é uma questão pessoal. De qualquer jeito, se você faz, em parte, as correções que eu sugeri, todo mundo vai ter boa nota, sabe? Não, eu não vou reclamar pelos projetos, mesmo porque não é o intuito da universidade você aprender a fazer um podcast, né? Isso é mais que nada para você ir atrás de uma pesquisa, aprender a mexer no computador, na quanto à pesquisa, né? Interagir com as pessoas, é uma coisa mais lúdica, na verdade. Então, todo mundo se vai dar bem naquilo lá. Mais algum comentário com respeito aos projetos? Alguma coisa que falta eu falar? Aqui não tem nada comentando na conversa. Tá, você está me ouvindo, né? Tá tudo bem. Tá. Eu estou conversando com o computador, né, cara? Não tem interação. Ai, estou ansioso por começar as aulas presenciais, muito mais bacana. É, Você gente, falou. tá. Obrigado, Gabriel. Na interação pessoa a pessoa é mais interessante, sabe? É a interação que faz a diferença.
por lo menos quando você na arte, por exemplo, se você não tem um bate-palma al final de que apresenta uma peça de teatro, você chega destruído, né? Você não quer nem dinheiro, você quer só um bate-palma, né? E aqui a gente fica falando meio que com a tela, né, do computador, então é meio frio. Já na aula presencial, pelo menos a gente vê as caras, sabe? Quando o pessoal está dormindo, tá, sabe? Tá querendo dormir, ou quando você faz uma pergunta e todo mundo fica meio que, nossa, será que ele vai me perguntar? Aí todo mundo fica acordado. Gente, meu, esse negócio não está. Vamos fazer uma coisa, colocar aqui na corrente. Fechou. Gente, vamos fechar nossa disciplina hoje. Eu já fiz e sempre faço uma recapitulação dos conteúdos. A gente, essa disciplina, primeiro que nada, é uma disciplina com uma visão geral de um mar de conhecimentos com pouca profundeza. O sea, é um mar de conhecimento, porque você começa entendendo as unidades da física, né? As grandezas, as medidas, e termina falando de quântica, de ligações intermoleculares. Então, sendo sincero, é simplesmente o que eu comentei, para você ter uma noção de papo, para poder conversar com uma pessoa sobre ciência. Mas não é agora que você vai aprofundar esses conceitos. Então, não é agora que a gente tem que apertar o pescoço, e até você não entender a física quântica, você não passa a disciplina. Não, não é. Não é, pelo menos eu não vejo assim. E não teria como você, em 3 meses, entender tudo o que está acontecendo aqui. Sendo sincero, né? Aí, você entrou conhecendo um pouco as grandezas físicas, notação científica, a gente passou até a regra de 3, daí começou enfocando para o pequeno, né, as forças intermoleculares, modelo padrão, aí como que apareceu o conceito de átomo, de elétron, né, para chegar depois com a física quântica, o conceito de orbital, né, o que torna o núcleo atômico, para depois juntar dois átomos e formar os orbitais moleculares, né? Agora, nessa aula aqui, vamos juntar dois orbitais moleculares, ou seja, duas moléculas, e elas estão unidas por diferentes tipos de forças, E segundo a magnitude dessa força, é o tipo de interação que ela tem. Por exemplo, a força que mais se trabalha num laboratório é conhecida como força de Van der Waals. É aquela força que gruda a poeira. Por exemplo, a ver, deixa eu pegar aqui uma coisa. Pode ser aqui esse mouse. Esse é um mouse. Né? É um mouse. E ele parece, até que parece pretinho, parece limpo, né? Mas se eu começar a olhar com uma lupa, né? Começar com uma lupa, nossa, o negócio está cheio de poeira. E essa poeira não cai, né, cara? A poeira está ali. Se eu olhar de novo, ela ainda está aí. Então, essa poeira está unida por um tipo de força à superfície do mouse. Essa força se conhece como força de Van der Waals. Cai como R a sexta. A posição, né? É X a sexta. Então, e é o mesmo tipo de força que une, por exemplo, a gordura. A gordura do meu dedo, não dá para ver, mas o dedo tem gordura. E eu vou marcar a digital aqui, ó. Marquei a digital, tá vendo? Estou marcando a digital aqui. Bom, será que dá para ver? Tá. Não dá para ver. Então, mas se eu olhar com o microscópio, você vai ver que a digital ficou marcada. Bom, a gordura ficou grudada naquela superfície por lo que se chamam forças de Van der Waals. E a força que mais atrapalha no laboratório, quando você vai trabalhar em ultra alto vácuo, você trabalha tudo com luva, né? Você não pode encostar em nada. Quando você vai crescer nanoestruturas para fazer pesquisa científica, vou crescer nanotubos, vou depositar, sei lá, camada de grafeno, vou crescer um filme fino, vou colocar uma camada de
óxido de titânio, nitreto de titânio. Você vai fazer pesquisa. É tudo no ultra alto vácuo. Aí, as forças de Van der Waals são as que mais atrapalham na vida, porque eles colocam poeira, colocam gordura, colocam um monte de coisa ali no meio que a gente não quer, e que depois aparece no espectrômetro. Apareceu carbono na minha amostra, da onde que vem o carbono? Você não limpou o dedinho, né, cara? Você não usou luva. Então, dependendo dessas forças, é o tipo de interação. E tem vários tipos de interação. Eu deixei aqui na... eu não acho que eu não coloquei esse PDF ainda, mas esse PDF é dessas aulas, das interações moleculares. Tem vários tipos de interação. A primeira interação aqui é a de Van der Waals, né, que eu coloquei. Depois tem entre dois dipolos. Dentro da ligação de dois dipolos tem a ligação de hidrogênio, tem os dipolos induzidos, tem a força de London, que são as mais conhecidas. Eu vou passar agora rapidinho por elas, mas não tem que tentar, sabe, como te explicar? Não tem que morrer se não entende aquele negócio lá. Esse negócio não são fáceis de entender. O que você vai precisar na hora de fazer a lista, Alex, eu tenho o link da lista lá, vou colocar. Até eu já separei. Você vai ter que ir na internet para entender todas as coisas, porque nem eu, às vezes, entendo todas, sabe? São tantas moléculas no mundo da química, mas tanta molécula que não dá para você saber. Você pode entender mais ou menos, mas você sempre precisa ir na bibliografia. Né? A química e a física não são iguais, sabe? A química, você precisa muito de tablatura, de handbook, de coisas já perfeitas, porque são muitos elementos, né? Deixa eu colocar aqui antes que eu esqueça. Esse link é o link mais importante para vocês, porque ali que está a resposta do listado, tá bom? Então, voltando ao PDF, vamos lá. Aqui, novamente, esse é um PDF que eu passo em IAM, Interações Atômicas e Moleculares, que é uma disciplina que vem depois da física quântica, onde se profundiza um pouco mais nos detalhes. Então, esse PDF tem informação demais. Eu recomendo simplesmente uma sapeada nele, né? Vão aparecer equações aí no meio, né? Você não precisa ir atrás de por quê ou demonstrar essa equação, mesmo porque, a vezes, demonstrar essas equações que estão aqui são trabalho de uma tese, né? Uma tese, o cara demorou 2, 3 anos em chegar a essa equação, você vai querer demonstrar em uma hora, não rola, né, cara? Mas é bom que saibam que estão aqui. Aqui, por exemplo, a interação de Van der Waals são todas forças que caem com R a sexta. Sexta. R a sexta é como religioso, né? Sexta. Então, mais ou menos, são todas que envolvem uma quantidade enorme de forças, né? O interessante que eu coloquei aqui, eu acho que nenhum professor fez isso aqui. Eu coloquei aqui um resumo de todos os potenciais, inclusive o potencial de Lennard Jones, que é o potencial geral, que esse potencial aqui é o que envolve todos os outros, digamos, a versão geral dos potenciais, né? Essa equação que está aqui é o que relaciona esse potencial e essa equação, dependendo do tipo de interação que você tem, à força. E essa equação tem, como decirlo assim, dá para marcar? Tá. Essa equação, gente, é muito importante. É muito importante porque é uma equação que se cumpre em todas as áreas da física. Em todas, em mecânica, en termodinámica, en electromagnetismo, en electrodinámica, en física cuántica, en física estadística, en todas partes, uma equação geral da física. A força sempre vai ser a derivada do potencial. Então, você coloca esse... Professor, Sim.
Era para Pode falar. você estar mostrando a sua tela, Oi? porque você não tá transmitindo a sua tela, você só tá gravando a aula. É mesmo, cara. Que bom que você me avisou, né, cara? Ninguém tinha me falado nada, meu. E eu falando, achando que você estava olhando. Eu esqueci mal, gente. Foi mal. Ai, que pena, porque já tinha comentado algumas coisinhas aqui. Bom, esse é o PDF da aula de hoje. Agora está vendo, né? Sim, professor. Agora Já. tá vendo. Tá. Eu tinha até aumentado a tela para não reclamarem. Incrível, né, cara? Bom, aqui estão os diferentes potenciais. Eu acho que, como comentei, nenhum professor colocou todos os potenciais das equações. Eu acho que isso é importante. Você precisa demonstrar essas equações? Não precisa. Lo que você tem que saber é que cada uma dessas interacciones moleculares que están aquí, cada una de ellas está relacionada a la fuerza de interacción entre ellas a través de esa ecuación. Y esa ecuación aquí es la que yo falaba que es muy importante. Tipo, nunca na vida, na ciência, você pode esquecer essa equação, porque essa equação aqui se cumpre em todas as áreas da física, em todas as áreas. É a relação entre força e potencial. Potencial é uma coisa, força é outra. Tipo, como te explicar? Eu posso ter um potencial maior em um ponto, produto de, sei lá, o melhor exemplo disso é o elétron em um núcleo atômico ligado por uma força coulombiana e o potencial que eu gero através de uma faísca. O potencial de uma faísca, o potencial que eu estou aplicando uma faísca em um médio são miles e miles e miles de voltios. Mas a taxa de mudança deles no espaço é tão baixa, que mesmo que se aplique 15.000 volts, 20.000 K volt, né? Você não consegue arrancar um elétron de um átomo. Por quê? Porque, embora o átomo esteja só por apenas alguns poucos electron-volt de ligação, a taxa de mudança dele é muito forte. Então, o que interessa para tu arrancar um elétron é a força e não o potencial. Então, mas enfim, na física teórica, o que se acostuma a trabalhar é o potencial. É assim que se dividem os problemas. Isso em física quântica, em mecânica, em eletromagnetismo, em todas as áreas, o que te dão para tu resolver um problema, o que a gente sabe em quanto a equações, são os potenciais. E aqui se cumpre isso. Aqui se dão os potenciais e como que eu obtenho a força derivando em função da posição. Nesse caso, em função de R, né? Bom, enfim, isso é, digamos, a questão teórica. Você precisa fazer isso só se tua pesquisa te exigir, ou só se você precisar. Não é necessário ir atrás à toa, não precisa perder tempo naquilo. Só saiba que ele funciona assim. E nessa tabela aqui estão resumidas todas as interações moleculares existentes. Eu comentei antes de apresentar a tela que esse potencial, o último potencial, é o potencial mais geral, é ele que contém todos os outros potenciais. Observem que aqui tem RA sexta, RA sexta, RA sexta, RA sexta aqui, e a RA sexta ele aparece aqui. Então, todos os potenciais são subconjuntos do último potencial, que é a expressão mais geral para os potenciais. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Nesse PDF eu dou uma introdução aqui que é um dipolo, né? Um dipolo, acho que a gente até poderia desenhar lá. Um dipolo simplesmente eu vou ter um dipolo quando tenho uma diferença de potencial no espaço. Ou seja,
carga de signo oposto separadas uma distância D, uma distância X. Aí eu que vou ter um potencial. E esse potencial, esse momento dipolar, na verdade, esse potencial vai gerar um momento dipolar. E esse momento dipolar, que se denota pela letra mi, né? Mu, do grego, né? Ele pode se anular dependendo da simetria, da geometria da molécula. Pode se anular. Então, aqui dá para ver um exemplo, né, do ozono, de O3, que o momento dipolar dela vai terminar apuntando para cima. Por quê? Porque uma apunta para cá, outra apunta para cá, e como é uma suma vectorial, o resultado vai ser um momento polar que vai apuntar para cima, aqui no caso do ozônio. Mas em uma molécula linear, os momentos dipolares, eles, pela simetria e a geometria da molécula, ele vai se anular. E a forma de saber se a molécula é polar ou apolar, né, é simplesmente olhando ela e vendo a geometria, a lógica dela. No, pelo menos no caso de vocês, vão ter moléculas super simples. Ou seja, me refiro, não vai ter que fazer nenhum cálculo computacional para saber se a molécula é polar ou apolar. Você vai simplesmente vai ter que procurar na internet e ver a geometria da molécula e ver a simetria dela. E entender que o momento dipolar se produz entre cargas de signo oposto, né? Então, aqui, simplesmente olhando, você vai ver que a suma dos dois momentos dipolares, né, vão gerar um vector para cima, né? No caso do ozono, e no caso do dióxido de carbono, eles vão se anular um com o outro. Então, a molécula de ozono é polar e a molécula de dióxido de carbono é apolar. Ela não tem apolar significa que não tem polaridade, né? Daqui no PDF, bom, aqui eu falei da interação de Van der Waals, que cai como R a sexta. Isso, aqui simplesmente a ideia de dipolo, né? Tá, esse é o primeiro caso que você vai ter. Por exemplo, moléculas que são polares. Eu tenho aqui, eu vou colocar, o primeiro exemplo vai ser colocar em vermelho. Dipolo, tá? Essa aqui é uma molécula, o ácido clorídrico, é uma molécula que ela é polar. Por que ela é polar? Porque o hidrogênio, ele só tem um elétron disponível. E esse elétron vai ser atraído pelo cloreto pelo cloro. Esse elétron vai ficar nesse lugar que está aqui. E vai obrigar ao cloro, vai obrigar aos elétrons do cloro a se afastarem. E os elétrons do cloro, eles vão ficar aqui, ó. Os elétrons que estão na camada de valência. Então, essa parte da molécula aqui, essa parte da molécula vai ser positiva, porque o hidrogênio vai ficar sem seu elétron, ele vai ficar só um núcleo positivo, e essa parte da molécula, gente, essa parte da molécula vai ficar negativa. Então, uma parte da molécula vai ficar positiva, outra negativa, então o que a gente vai ter, basicamente, vai ser um dipolo apontando nessa direção. Um dipolo. Então, o que acontece agora? Acontece que o ácido clorídrico se encontra desse jeito na natureza. HCl. E ele se encontra ligado dessa maneira.
Cl, H, e assim que vai. Vou colocar ele aqui melhor. Então, a parte negativa, você vai... Vamos colocar de outra cor também. A parte negativa vai ficar com a positiva, negativa com a positiva. E assim que vai. Então, essa ligação que está aqui é uma ligação dipolo-dipolo. Gente. Essa ligação se conhece como dipolo-dipolo. Por quê? Porque ela está juntando dois dipolos. É isso o que está acontecendo. E assim como esse exemplo tem muitos. Tem o caso do hidrogênio, do que se conhece como ponte de hidrogênio. A ligação de hidrogênio, vamos lá. A ligação de hidrogênio, o melhor exemplo que a gente pode colocar é o caso da água, né? H2O, então vai ter um O, um H e um O. Oxigênio. Certo? E esse aqui, só um segundo. E esse aqui vai se ligar com outro. Opa. Gente. Ah, assim foi. Vamos colocar os símbolos aqui. Positivo. Esse vai ser negativo. Vou colocar outra cor. Positivo, positivo, negativo. E esse se vai ligar com outro. É uma molécula polar, né? Tem o momento de dipolo. Opa. Tem um momento de dipolo nesse sentido. Então é uma molécula, a água é uma molécula polar, e vai se juntar com outra molécula polar através do oxigênio. Vamos colocar ele assim, HO. Positivo, positivo, negativo. Então, essa ligação que está aqui, que é a ligação de hidrogênio. Então, a ligação de hidrogênio vai ser simplesmente um caso particular de uma ligação dipolo-dipolo. Agora, por que a ligação de hidrogênio é tão importante, tão especial? Primeiro, porque o hidrogênio está presente em quase todo o universo. O universo inteiro foi criado do hidrogênio, né, cara? Esse é o primeiro elemento. Daí, oxigênio, o nitrogênio são gases, elementos muito comuns no planeta, nosso planeta. Oxigênio, nitrogênio, o flúor não é tanto, mas esses três têm a capacidade de ser muito eletronegativos, muito eletronegativos. Então, o hidrogênio, ele tem um único elétron, Então, o que acontece? E esse elétron, ele está, digamos, doidinho por se ligar a algum lugar. Então, o hidrogênio voando sozinho no ar, assim que ele encontrar alguma coisa, ele vai se grudar. Ainda mais, a eletronegatividade, lembrando que a eletronegatividade é a capacidade de puxar elétron, digamos, um elemento eletronegativo,
é um elemento que gosta muito de elétron. Então, ele chama, o flúor é o elemento mais eletronegativo, depois vem o oxigênio, depois o nitrogênio. Então, assim que o flúor, o oxigênio, ele conseguir ver o hidrogênio boiando por aí, ele vai puxar. Ele vai puxar e ele vai querer pegar. E ele vai pegar. Então, as ligações entre hidrogênio e o flúor, e o oxigênio e o nitrogênio são muito frequentes. Tão frequentes que durante muito tempo foram chamadas pontes de hidrogênio. Ponte de hidrogênio, tipo, muito frequentes. Hoje em dia já não se conhece mais como ponte de hidrogênio, e sim como ligação de hidrogênio. Porém, é um caso particular dessa equação que está aqui. O sea, de un dipolo, dipolo. Es un dipolo, dos dipolos. Aquí, en ese caso, un dipolo está en ese lugar aquí, ¿no? Un dipolo. Entonces, son dos dipolos se uniendo. Esa es la nomenclatura y esa forma de analizar. Aqui está a equação, né? A equação de dois dipolos, esse é o potencial. E segundo F igual ao negativo da derivada com respeito à posição, é como se obtém a força. Aqui o caso da ligação de hidrogênio, estou comentando. Depois vem os dipolos induzidos. Dipolo induzido, a gente pode utilizar o caso, por exemplo, do CO ou do O2 mesmo. O O2, a gente pode... Vamos aqui, ó. Mais uma. A gente tinha o caso da água. Primeiro que nada, antes... Bom, vamos ver o O2 é uma molécula apolar. Tem um oxigênio aqui e um oxigênio aqui. E os elétrons dessa molécula, andam espalhados por qualquer lugar aqui. Tem 4 elétrons cada um na última camada. 8, na verdade. 8 elétrons na última camada. Perdão. 6 elétrons na última camada. Lembrando que o oxigênio é 1s2, 2s2, 2p4. A última camada tem 6 elétrons. Então, vai ter os 6 elétrons andando por aí, né? Vai ser uma molécula apolar. Mas, o que acontece com essa molécula quando se encontra com a água? Temos o hidrogênio. Positivo, positivo. Aí temos a água, né? Aqui, essa molécula, o que vai ocorrer, que vai pegar esse O2 que está aqui, e vai arrastrar todos os elétrons que estavam aqui ordenadinhos, uma molécula apolar, los vai colocar todos para cá. Então, esse lado da molécula, vai ficar cargado negativamente, e esse lado da molécula, do O2, né, vai ficar positivo. Então, uma molécula polar pode induzir uma polaricidade em outra molécula que no princípio era apolar. Então, isso seria um exemplo de uma interação dipolo com um dipolo
inducido. Eso es lo que está rolando. O sea, a molécula que era polar induce un momento dipolar en una molécula que era apolar. Eso es lo que está ocurriendo. Y ese es el ejemplo da agua cuando se junta con O2, que es esa ecuación que está aquí. Eso es lo que aquí lo que es a polarizabilidad, palabra complexa. Esa ecuación que está aquí. Por último, as forças de London, vamos colocar mais uma. Força de dispersão, força de London. Dispersão, London. Tá, a gente pode pensar que a força de London é uma das forças mais fortes que tem. Por exemplo, temos o caso da molécula de hélio. Se a gente vê a ordem de ligação do hélio, ela é zero. Por ende, implicaria que a molécula de hélio ela não é viável quimicamente. Porém, eu posso ter hélio líquido. Se eu baixar a temperatura, eu posso ter hélio líquido. E o hélio líquido, eu consigo explicar só através da força de London. Que é o que está acontecendo? O hélio, vamos colocar aqui dipolo induzido, força de dispersão, dipolo induzido instantâneo, dipolo induzido instantâneo. Induzido, dipolo induzido. Eu tenho, por exemplo, o hélio. O hélio são 2 prótons e 2 elétrons. Então vai ter um elétron aqui, um elétron aqui. O hélio, um elétron aqui, um elétron aqui. Mas o que acontece quando eu baixo a temperatura? Quando eu baixo a temperatura, esse elétron que está aqui, vou colocar outra cor. Esse elétron que está aqui, ele vai ser atraído pelo esse núcleo. Lembrando, gente, que o elétron não está no estado, ele está meio que em diferentes lugares, né? Ele tem uma nuvem de possibilidades onde ele estar, né? Ele vai ser atraído. Ele não está em órbita fixa, mas ele está andando em torno do núcleo. Então, alguma hora ele vai ficar atraído dentro desse andar no orbital, né? Ele vai se ver atraído. Quando ele for atraído, vai passar a seguinte fase, né? Vai ter o hélio. Os 2 elétrons vão ficar nesse lugar. E o que vai acontecer com os elétrons do outro hélio? Vão se afastar, né? Vão se ordenar quimicamente e vão ficar aqui. Então, no caso de eu ter o hélio, vamos colocar outra coisa.
No caso, eu ter o hélio mais hélio, né? Eu vou ter o hélio 2, né? Eu vou ter um dipolo induzido aqui e um dipolo induzido aqui. Então, vou ter dois momentos dipolares. As cargas desse cara vão ser positiva, positiva, negativa, positiva, negativa. Basicamente, se eu encerrar eu tenho dois momentos dipolares induzidos. Então, o hélio, é interessante isso, porque quando a gente faz a ordem de ligação para calcular o hélio 2, a molécula de hélio, você vai ver que a ordem de ligação é zero. O B, o L, né, do hélio 2 é igual a zero. O que implicava que era inviável quimicamente. Porém, quando tu baixa a temperatura suficiente para ele ficar quieto, tu consegue produzir hélio líquido. E aí tu tem que duas moléculas de hélio se ligando através de uma força chamada força de dispersão, que são dipolo induzido, dipolo induzido. Ou seja, a molécula era sozinha, ela é apolar, mas através da força de coesão, força de dispersão, se eu pressionar e eu juntar ela vai induzir momentos dipolares em cada uma. E essa interação é uma interação entre dois dipolos induzidas, e essa interação é chamada força de London ou força de dispersão. E essa, me parece que depois dessa força, a única força que vem é a força, a interação do potencial de Leonard-Jones, que o potencial de Leonard-Jones é basicamente um trabalho matemático, né, que envolve a todas as outras forças anteriores. Fisicamente, são aqueles três exemplos: dipolo-dipolo, dipolo, dipolo induzido e dipolo induzido, dipolo induzido. A ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio é um caso particular do dipolo-dipolo. E a interação de Leonard-Jones é o trabalho matemático que envolve todas as ligações em geral. Gente, mais que isso, aí termina o PDF. Voltando ao assunto inicial, esse PDF explica questões matemáticas. Eu acho interessante você ter ele, acho interessante, mas não perde muito tempo tentando demonstrar o que está ali em ter as equações. Eu acho que você vai ter que pegar essa lista de exercícios que está ali e vai ter que ir sempre a procurar na internet, por exemplo, para saber se a, sei lá, se a molécula é apolar ou polar. Meu, você tem que saber a geometria. E como saber a geometria? Vai na internet, procura ela. Procura um handbook. Eu não sei se eu tenho um handbook por ali nas minhas... Eu devo ter alguns handbooks aí em PDF que pode servir de referência para você não ter que ir a pegar a qualquer site duvidoso. Mas muitas das questões da lista, eu dei uma sapeada, muitas das questões da lista, você vai precisar ir à internet para saber como que é a molécula, como que é a geometria, como que qual que é a magnitude da força, porque ele te vai passar uma molécula e você vai ter que saber qual que é a força de interação entre elas. Aí você não vai ficar calculando, né, cara? Não vai ficar calculando. Você vai na internet e procura qual que é o tipo de interação dela. Só que
acostuma a encontrar um site que seja confiável. Quais são os sites confiáveis? Os que vêm de universidades, aulas de docentes ou livros baseados nos livros que estão na referência. Os livros de química, nesse caso é físico-química, livros de físico-química, já, sabe, consolidado, sabe? Então, não pega a informação de qualquer site que tu vê por aí. E é isso. Lembrando, gente, que não é para fazer o listado olhando o gabarito, né? Em princípio é isso, gente. Eu acho que estaria terminando aí nossa passada pela física, uma pincelada pela física, né? Um mar de conhecimento, pouca profundeza, fiquem sabendo disso. Bom, convidado todo mundo à volta das aulas presenciais. Próximo ano, quem quiser me passar a ver, minha sala é a 628 da Torre 3. Me passa a ver, a gente toma um café, podemos conversar mais. Sejam bem-vindos também, né? Essa universidade se centraram nos piores momentos das últimas décadas, né? Espero que consigam recuperar o tempo perdido, porque, acreditem ou não, é muito melhor a gente estar em presença, sabe? A gente consegue ver mais de vocês, consegue ver por exemplo, na aula eu consigo saber quando a pessoa tem dúvida, que ela olha com uma cara assim, ó, não está entendendo nada, cara. Ele não, e tu sabe que ela não está entendendo nada, cara. E tu pergunta e ela fica até assustada, porque ela não sabe nem como plantear sua pergunta. Tipo, tem dúvida de se ela tem dúvida. O sea, e de como que é a dúvida. Então, vou insistir que aproveitem mais os seus docentes em todas as disciplinas em geral. Não fiquem criticando, porque tem docente aqui que não estudou ciência para dar aula. Ele estudou ciência porque ama a ciência, mas em nenhum momento ele tomou uma disciplina de pedagogia. Aqui tem muita pessoa que é excelente pesquisador, mas ele tem pavor, ele odeia dar aula, mas ele está obrigado a dar aula. E ele tem que ir a dar aula. Então, em princípio, não fiquem criticando aos docentes em geral. Que ele não explicou bem, que ele não me ajuda, que ele não me responde, que ele não me... Sabe? Eu, quando teve um problema com meu orientador na tese de doutorado, foi um balde de água fria, porque no início ele era muito gente fina, até eu ter uma briga com ele por um desordem que havia no laboratório, e ele me encheu de puteada. Aí eu percebi que eu era mais um aluno nos 20 anos que ele tinha de docente, era um aluno mais e que eu não importava nada na vida dele. E que ele estava pouco se lixando para mim, na verdade. Aí eu percebi que em vez de eu ficar reclamando pela falta dele hacia mim, eu percebi que eu tinha que trabalhar o dobro, que na verdade eu estava sozinho, eu não estava sendo ajudado por ele, eu estava sozinho. Então, essa briga me produz a mim que, em vez de eu ficar reclamando do meu professor, eu esqueci ele. Esqueci que estava com alguém me ajudando e me imaginei que eu estava sozinho e eu tinha que trabalhar por 2, por 3 ou por 4, que tinha que me esforçar mais. Por quê? Porque eu estava sozinho. E isso é melhor que se ficar reclamando, sabe? Melhor pensar que en lo pior y te preparar para lo peor y te esforzar para o pior. Porque se o peor não chegar, então vai chegar algo melhor. E se chegar algo melhor, é melhor que chegar o pior. Então, te prepara para o pior. Gente, os PDF, Yara, o PDF, esse PDF em particular eu não coloquei e eu vou colocar já aqui no Moodle.
Dúvidas, gente? Vamos. Pode ir falando por enquanto eu coloco aqui o PDF, né, gente? Formas semanais, olha, tem até uma aba aqui, Festival da Estrutura da Matéria, apresentações e projetos. Gente, tem uns podcasts que estão muito bons, viu? Fico até orgulhoso. Material do professor Javier. Editar. Disciplina, estrutura da matéria. Eu só escuto um clique. Aula 10. Tópico 10. Pronto, ficou aí, gente. Gente, mais algum comentário? É nosso último encontro aí. A felicidade, né? Vamos ir a pegar os gatinhos. Deixa eu ir a ver onde que estão. Eu soltei eles para fora. Um minuto. Cadê o... Olha como cresceu isso aqui, ó. E aqui, ó, tá o maco. O maco muito bonitinho. Olha a câmera. Ai. Saluda a câmera. Esse aqui, ele é muito malandro. Ele não para um minuto. Ele só dorme, levanta para comer, faz a sua necessidade biológica e fica brincando. Ele já quer morder alguma coisa. E ele inferniza. Olha para a câmera, pô. E ele inferniza demais a outra gata. Ele já tá brincando, gente. Meu, peguei ele com uns 45 dias, cara. Levava um mês ainda, continuava igual aqui. Eles vão ficar bonitinho mesmo. Ele é atigrado, listado, né? Só que ele é cinza. Cinza por baixo, ele é mais bonitinho. Gente, convido a vocês um café, assim que vocês voltarem, a gente voltar, né? Lá. Se envolvam nesse projeto de extensão. Eu tenho 3 projetos de extensão: o FV Circo, os Malabares. Lá a gente tem monociclo, circuito, claves, um monte de coisas. E tem 2 projetos de música. Tem a web rádio da UFBC, projeto de 2014, e o FVC Acústico. O FVC Acústico são mini cursos de vídeo, som e fotografia. A gente ensina a masterizar em hardware e software. Uso de câmaras, uso de microfones, cenografia. Eu acabei de gravar dias atrás Os Demônios da Garoa, em uma música
Demônio da Garoa, eu nem sabia que os caras eram tão famosos. Tanto que teve um momento que eu estava gravando eles e eles estavam muito dispersos. E eu xinguei a todo mundo, porque eu sou bravo, né, cara, naquela hora lá. E eles ficaram olhando para mim e eles se comportaram direitinho. Depois de dar uma xingada neles, eles andaram na linha. E elas até gostaram mesmo. E eu depois eu fiquei sabendo que os caras eram ultra famosos, né, cara? Eu achei que era um grupinho de samba de bairro, sabe? Que toca ali no botequinho, na esquina. Aí, eu quando falava, não, os Demônios da Garoa, não, aí eu fui a ver que os caras são ultra conhecidos, né, cara? Agora vou gravar eles de novo em fevereiro. E quem vai gravar é o projeto UFBC Acústico. Vamos a gravar uma espécie de MTV Unplugged, sabe? Aquelas coisas em um palco com um monte de gente curtindo. No fundo, não está curtindo, são figurantes, na verdade, todo mundo é figurante ali. Mas se envolvam nos projetos de extensão, aproveitem a universidade também, gente, em outros aspectos. Esse negócio aqui não é só um lugar onde você vai se formar e ter um título profissional. É nessa etapa onde você vai fazer grandes amigos. Tipo, talvez os últimos bons amigos, porque depois entra uma etapa de trabalho e você já se casa e você já não passa nem tanto tempo, nem tanta dificuldade com pessoas de forma tão horizontal. Aqui na universidade você, se encontra talvez amigos que te vão acompanhar a vida inteira. Então, gente, aproveitem ao máximo essa etapa que é muito bacana. Beleza, gente? Fico à disposição para qualquer dúvida, mesmo seja de outras disciplinas, mesmo não seja das disciplinas, né? Qualquer coisa que vocês queiram, beleza? Isso aí, gente. Um abraço e se cuidem e se esforcem. Sejam responsáveis, que isso é o mais importante. Ser inteligente não é importante. Ser responsável é isso aí que vale. Beleza? Tá. A tomar café, então. Um abraço.